Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo. Hoje iremos falar sobre a importância da biossegurança no controle de qualidade. É um assunto bastante interessante e eu trouxe também para vocês, além do que a gente está comumente acostumado a ver, né? Mas também aquilo que nós podemos fazer na farmácia magistral. Então, como nós abordaremos tanto a farmácia magistral quanto a hospitalar, é importante que nós conheçamos o que é biossegurança. Por que a gente deve ter essa biossegurança durante a realização das nossas atividades nesses ambientes, né, estabelecimentos da saúde? Iremos ver em outras aulas, né, a questão do gerenciamento de dos resíduos, né, desses ambientes de saúde, o que nós devemos fazer, com por que fazer esse gerenciamento. Isso nos ajuda bastante a execução realmente da biossegurança no nosso dia a dia. Porque o que acontece muitas vezes é que vocês entram no ambiente, a pessoa informa, você tem que usar os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Mas o porquê daquele EPI, por que se escolher aquele tipo de máscara, por que escolher aquele tipo de jaleco, aquela roupagem, né? Por que usar os óculos de proteção no desempenho dessas atividades? Então, a gente precisa conhecer os motivos de se usar esses tipos, né, de EPIs e principalmente quais são os riscos que nós temos no desempenho dessas atividades. Então, quando a gente fala em biossegurança, pessoal, a gente vai estar falando que seria um conjunto de procedimentos, ações e técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos que serão capazes de eliminar ou minimizar os riscos. Então, todas essas ações que a gente diminui os riscos, tanto para nós, quanto para a estrutura, quanto também para o produto e para as pessoas envolvidas, a gente vai estar falando na biossegurança. Elas são inerentes, né, nas atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou da qualidade de vida dos trabalhadores desenvolvidos. É de fundamental importância em laboratórios de ensino, pesquisa, em todos os laboratórios, na verdade, né? Então, quando eu falo muito sobre biossegurança em minhas aulas, né? Sempre que eu dou aula prática em laboratório, a minha primeira aula é falando sobre biossegurança. Porque quando eu falo em biossegurança, eu tenho que instruir os meus alunos dos cuidados que eles devem ter no laboratório. E a gente acha que é só um cuidado com os alunos, né, durante o desempenho das atividades, mas não, com as pessoas que estão naquele ambiente. Eu tenho que ter cuidado também com o meio ambiente, porque se eu não tenho esse cuidado com o meio ambiente, eu vou estar prejudicando o meio ambiente, né, jogando ácidos químicos, materiais biológicos, em qualquer lugar que eu achar que deva. Mas a gente tem que entender que o nosso trabalho em laboratório, né, o meu trabalho, quando eu faço o trabalho realmente na farmácia magistral, eu tenho alguns riscos. Eu estou à frente, né, de alguns riscos. E quando eu trabalho em farmácia magistral, os riscos que nós temos, né, então a gente tem que trabalhar com 5 tipos de risco: o risco físico, o biológico, acidental, o químico e ergonômico, né? Então a gente está à frente, né, quando está na farmácia magistral, dos químicos, dos ergonômicos, né? A gente só não está dos biológicos, porque os biológicos, eu vou lá na questão dos riscos envolvidos, principalmente no estabelecimento da área hospitalar. Então, é um risco que nós temos do biológico quando a gente está na farmácia hospitalar. Ou quando, né, nós nos encontramos também em laboratórios de análises clínicas. Então, os riscos que nós temos são altíssimos. E a gente precisa reconhecer quais são esses riscos e como a gente se prevenir, né, ter essa prevenção que é de suma importância. Quando a gente fala em riscos ambientais, né, que são os riscos que possam vir, né, diretamente do ambiente, a gente pode selecionar que um risco físico, a gente pode estar falando dos ruídos, né? Então, as pessoas que trabalham, né,
com esse tipo à frente, né, realmente, de ruídos, eles devem estar sempre com proteção auricular. Então, é obrigatório, né, realmente, da empresa fornecer esse equipamento, né, porque isso pode prejudicar realmente a audição. A vibração, raios ionizantes, raios não ionizantes, o frio, o calor, a pressão, as pressões anormais e a umidade. Gente, não sei se vocês já observaram, né, que tem uma legislação hoje em dia que pessoas que trabalham na construção civil, né, e se expõem realmente ao sol, realmente a engenharia, né, a construtora, ela tem que fornecer filtros solares. Porque a exposição daquele indivíduo sobre o sol, né, então é um risco ambiental realmente físico, ele pode vir causar câncer de pele, né, os melanomas. Então a gente tem que ter cuidado, né, nesses melanomas com esse tipo de colaborador. Então vocês observam, vamos lá, não é o tema da nossa aula, tá? Não é o nosso foco, mas esses profissionais que trabalham na construção civil, eles estão expostos, né, ao excesso realmente de calor. E aí esse calor não é somente a questão do calor, mas também a exposição com os raios solares e pode vir fazer um câncer de pele, um melanoma. Então essa proteção é importante, né? Pessoas que se expõem ao sol, né? O uso daquelas malhas, né? Que tem proteção também. Então vocês observam isso muito, né? A gente vai à praia e observa algumas pessoas, né, que estão vendendo aqueles ambulantes, e vocês observam que geralmente eles já têm uma proteção, eles já usam algumas camisas, né, com proteção, justamente para evitar esse risco, né, ambiental. E aí a gente tem riscos químicos, né? Os riscos químicos, a gente vai falar sobre as poeiras, então as névoas, os gases, os vapores, substâncias compostas, produtos químicos de uma forma geral. Professora, mas lá você trabalha com muita substância química. Então, quando eu estou à exposição, né, química, eu preciso ter cuidados, né, realmente no dia a dia, para que evite, pessoal, alguns tipos de acidentes. Aí a gente vai falar a questão dos acidentes, né? Então, os acidentes por uso inadequado, né? Ele pode ser evitado. Então, aqueles riscos evitáveis, a gente tem que prestar atenção. O que a gente faz realmente no nosso dia a dia, que possa influenciar para a gente conseguir evitar esses erros, esses riscos mesmo, principalmente acidentais. Os biológicos são quando a gente trabalha, como eu disse para vocês, em hospitais ou nas áreas laboratoriais. Aí nós temos os riscos por contaminação de vírus, né, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, né, que aí esse contaminante realmente ele é grave e a gente precisa ter bastante atenção. Uma das coisas que acontece muito, né, e tem um número bastante, tem vários artigos falando sobre sobre a contaminação acidental, né, dos profissionais da área de saúde com agulha, né, durante o manuseio no paciente, né, principalmente residentes. Então, os residentes médicos, né, o pessoal da enfermagem também, eles têm muitos casos, né, de acidentes durante o manuseio realmente dessas agulhas. Então, as seringas é um grande fator, né, de contaminação acidental desses pacientes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Gente, eu falo sempre, tudo é uma questão de planejamento, tudo é uma questão de segurança. Vocês fazendo os testes antes, né? Como aplicar a injeção em bonecos, né? Simulações, para que vocês tenham uma segurança maior e vocês consigam evitar esses erros, né? Porque isso é muito grave, né? Então, principalmente contaminação por vírus HIV. Então, na época do meu estágio, né, no hospital, então eu sempre
eu estava lá na parte do diagnóstico realmente, né, de exames do vírus HIV, e via muitos estudantes residentes indo fazer pelo menos o teste rápido, e aí tem todo um procedimento, no caso de contaminação acidental, de seringas, para que se evite, né, ser contaminado caso o paciente tenha, porque às vezes nenhum paciente ele sabe se tem ou não o vírus, né? Alguns já sabem, então é muito cuidado, é muito delicada a situação, principalmente quando a gente fala realmente, né, dos riscos, né, biológicos. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado. Os riscos ambientais ergonômicos, então os riscos ergonômicos são aqueles que estão relacionados com a estrutura, né, a estrutura física, sobre a questão do sentar, da cadeira, da posição, né, do computador, né, a posição das pernas, que está sempre apoiadas, braços apoiados, né, porque existe, pessoal, um número muito grande de profissionais, né, que estão afastados do exercício, né, do trabalho por conta da LER, né, que é uma lesão, né, de exercícios repetitivos. E hoje em dia já tem a doença do túnel do carpo, também está relacionado com a digitação, que é uma inflamação, né, nesse nervo, no tendão, né, que acontece. E aí a pessoa tem que passar por um processo cirúrgico, né, geralmente eles conseguem voltar à rotina, mas a LER, né, a bursite, tendinite, tudo isso pode ser evitável, né, pode ser evitável de acordo com as condições de trabalho, né, então as condições ambientais do trabalho, para que se evite, né, o aparecimento dessas ites, né, bursite, tendinite, que são essas inflamações. E a LER também é um tipo de lesão realmente que acontece e que acomete muitos profissionais, principalmente aqueles que digitam bastante. Então, uma coisa bastante interessante, né, para se evitar também os riscos ergonômicos, é a ginástica laboral. Então, fazer alguns exercícios previamente, né, no trabalho, antes do início do trabalho, seria bem interessante, porque aí você começa a fazer alguns alongamentos em algumas regiões do corpo, e aí você não sentiria tanto a pressão desse dia a dia. Então, é tão interessante, né? Então, vocês têm essas opções, né, que se dá para trabalhar. Então, a questão da iluminação, né, iluminação no ambiente do trabalho, a questão também do tempo, a jornada de trabalho. Quando a jornada de trabalho é bastante extensa, né, ela realmente, se você não tem uma condição de trabalho interessante, você passa muito tempo dentro do trabalho, então esse aumento da jornada de trabalho também é prejudicial. Né? A questão da repetitividade que causa o que eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, na farmácia magistral, eu disse que eu estava envolvido praticamente tudo, né, desses riscos ambientais, exceto nos riscos biológicos. Por que eu falo isso? Porque, olha só, na farmácia magistral a gente tem um procedimento que é um procedimento de fazer a homogeneização com grau e pistilo. Né? Então, acho que vocês não viram, mas eu posso trazer para vocês, mostrando. O grau e o pistilo é como se fosse um recipiente, são de porcelana, a maior parte das vezes são mais utilizados de porcelana, e ele serve para homogeneização. Então, para fazer cremes, géis, né? Alguns tipos de emulsões também são bem interessantes, pomadas. Então, ele precisa de um processo, né, que você faça essa rotação. Imagina você fazendo sim, formulações dia, né, extensão do trabalho, fazendo isso todos os dias durante um ano de exercício naquele ambiente. Então, gente, essa questão da repetitividade, ele causa muitas lesões, né? Então pode prejudicar o ombro, pode prejudicar o punho, tem gente que faz isso, né? E muitas vezes eu chego lá, não faz isso, porque o punho você desgasta muito, né, os tendões. Então, assim, a gente deve ter cuidado, a gente tem que observar aquilo que a gente está fazendo. Observou, é bem parecido que eu falei lá na última aula sobre a questão, sobre os 5 passos, né? Quando eu falei para vocês os 5 passos, né,
sobre a qualidade, o ciclo da qualidade no serviço da saúde. Pode se aplicar aqui dá para se aplicar na nossa vida. Então, eu tenho que identificar, avaliar. Gente, eu não vou fazer isso com o grau e pistilo, tá? Fazer esse movimento, apoiar o recipiente à mesa, também ajuda bastante, tá? A questão se eu estou fazendo um processo também que a gente chama de encapsulação. O processo de encapsulação, para você faz a espalhabilidade do pó dentro do orifício, coloca as cápsulas. Você faz esse movimento aqui o dia inteiro. Então, isso daqui vai desgastando o quê? Os braços. Qual a melhor forma de mexer? Se eu fizer só esse movimento, eu vou também mexer minha articulação. Então, nós devemos ter o cuidado e avaliar as atividades que nós estamos fazendo para que a gente evite essa repetitividade. Outra coisa que é muito interessante é vocês fazer a troca. Né? Então, eu estou fazendo muito a homogeneização desses cremes. Eu vou agora para outro setor. Então, tem uma periodicidade que nós tenhamos a troca, né, dentro dessas pessoas dentro dos setores da farmácia. Né? Porque uma coisa que isso permite, desafoga teu olhar, tá? Você começa a ver outras coisas, né? O seu poder observacional vai ser muito diferente. Então, isso já dá uma melhora, né? Realmente, até mesmo no raciocínio, na memória, né? E a outra coisa é que evita a repetitividade durante longo período de tempo. Então, longos períodos de tempo, a pessoa fazendo o mesmo serviço, né? 8 horas por dia, que a carga horária geralmente é essa, 40 horas, né? 44 horas. Você fazendo todos os dias durante 300 dias, né? Vamos dizer 300 dias úteis. Isso cansa bastante, né? O corpo, ele tem essas limitações. Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer essas identificações, avaliações e fazer intervenção. Lembra da intervenção. Fazer intervenção para que tu não tenha prejuízo do teu paciente, certo? Acidentes. É quando você tem um arranjo físico que é inadequado, né? Às vezes você tem um batente e você não coloca fita, aí a pessoa está andando e ela pode cair, ela pode tropeçar. São escadas que ela não tem a fita antiderrapante, a pessoa desce, ela pode cair. E vocês entenderam? Cada coisinha a gente tem que ter muito cuidado no dia a dia para que se evite alguns acidentes, né? Máquina e proteção sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, né? Então a gente deve ter esse cuidado. Iluminação, olha a iluminação inadequada. Por que iluminação? Se não está adequado naquela região, você pode causar um acidente, né? A eletricidade, então fios desencapados. É tanto, gente, que na legislação da farmácia magistral, a RDC 67/2007, ela vem falando, tem exposição de fios, tem exposição de cano, vem falando todos esses itens que é para a gente ficar atento e a gente evitar a exposição. Existem algumas substâncias químicas que tem que ficar longe, né, de qualquer fonte de ignição que nós chamamos, ou seja, fonte de eletricidade, senão você faz uma explosão. Então, a gente tem que conhecer as substâncias, tá? A gente tem que conhecer quais são as particularidades do que a gente está trabalhando. A probabilidade de incêndio ou de explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e piso escorregadio. Então, isso daí são tudo, até em casa. Se você tem um idoso em casa, grande parte da morte hoje em dia dos idosos está relacionada à queda. Gente, eu identifiquei, queda é um problema, não é? Vamos analisar. Por que a queda é um problema? Porque essas pessoas idosas geralmente já têm uma fragilidade muscular, porque essas pessoas idosas têm uma fragilidade óssea, está com osteoporose, osteopenia. Essas pessoas podem ter a diminuição da acuidade visual, ou seja, enxergar menos, né, do que nós. Ter uma casa que tenha, aí vamos lá para uma casa que tem um arranjo físico inadequado, né, escadas, tapetes. Essa iluminação dessa residência também ela não é ideal, ou seja, você já tem pouca acuidade visual e ainda por cima você não tem uma boa iluminação. O banheiro é composto de quinas, né? Ele não é aboleado os cantos.
não tem barrinha, né, de sustentabilidade para ir ao sanitário, nem a barrinha para segurar quando está no banheiro. A sandália, ela não é antiderrapante. O piso, vamos dizer que o piso é de porcelanato. Gente, vocês observaram quantas fontes tem realmente propícia para causar um acidente? E por que a gente começou a observar? Porque a gente já identificou o problema. Qual foi a identificação do problema? Muitos idosos caindo em suas residências. Identifiquei o problema, eu tenho que fazer uma análise do que está acontecendo. Olha quanta coisa eu já descobri. Olha quanta coisa eu devo fazer dentro dessa residência para aumentar a segurança daquele meu paciente idoso. Então, gente, é formar clara esses riscos que eu estou falando aqui para vocês, eu já no dia a dia, eu como leiga já fui informada, né? Agora, se eu trazer esses conhecimentos e aumentar o meu poder observacional, eu aumento o meu poder observacional para que eu faça o quê? Eu comece a diminuir os riscos e eliminar esses riscos, tá? Então, a gente deve ter muito cuidado quando a gente se refere à questão de biossegurança, porque a gente acha que é algo só do laboratório, mas a gente está envolvido nisso no nosso dia a dia. Só que, lógico, o risco não vai ser um risco químico, não vai ser biológico, mas vai ser um risco o quê? Ergonômico, um risco de acidentes. Então, tudo isso a gente já tem no nosso dia a dia. Eu só quero trazer vocês para cá e trazer essas experiências de vocês para a nossa realidade no laboratório, de hospitais, ok? Já é dito isso, né, nos nossos meios, o Ministério da Saúde, a Anvisa, ela já alerta sobre isso, que o grande meio de contaminação entre pessoas está onde? Nas mãos. Então, gente, quando eu falo em farmácia de manipulação, eu devo ter um procedimento operacional padrão na entrada desse ambiente, tá? É aquilo que eu falei na aula passada para vocês, está envolvido naqueles 3 eixos, né, do método de qualidade, que a gente tem que avaliar a estrutura, o processo e o resultado. Então, está em processo. Então, quando eu tenho um procedimento operacional padrão que eu realizo, eu vou dizer aonde, eu vou responder algumas perguntas, aonde é que vai ser feito, quem vai ser feito, com quem que vai ser feito, por que vai ser feito e como eu devo fazer. Existe um procedimento na entrada do laboratório que já informa como você deve proceder. Então, um dos primeiros procedimentos, né, é a gente não fazer a utilização de acessórios, tá? Então, por isso hoje a professora já veio para cá já sem acessórios, não fazer uso de maquiagem, não fazer, eu estou só com esses anéis, mas durante a manipulação a gente deve retirar todos os acessórios. Retirando os acessórios, devemos estar vestidos sempre de calça, que vocês vão observar aqui, calças, sapatos fechados e fazer a paramentação. Por que a gente deve estar de calça? Pelo simples fato, pessoal, que a gente trabalha com reagentes, substâncias químicas. Se vocês vão de saia, primeiro vocês estão trazendo contaminantes para dentro do ambiente, tá? Em farmácia de manipulação, vocês têm que pensar que a gente está manipulando medicamento. Eles têm que estar estéreis? Não. Quando a gente fala em produtos estéreis, são produtos que são livres totalmente de qualquer micro-organismo, né, pirogênico ou não. Vírus, bactérias, então tudo isso não deve existir no ambiente estéril. Quando eu falo no ambiente realmente, quando eu falo no ambiente de manipulação, eu tenho que estar o máximo possível desinfectado. Quando eu falo desinfecção, eu estou falando realmente de retirar o máximo de micro-organismo possível. Mas eu não vou eliminar todos, tá? Então, a gente deve evitar contaminantes dentro do laboratório e a gente tem que se prevenir. Gente, se cai algum ácido, né, na tua perna, diretamente na sua pele, um ácido ou uma base muito forte, por isso que a gente deve ir de calça e sempre, às vezes eu dou aula prática, eu acho tão interessante, eu digo, tem que vir com calça fechada, com calça, né? E as meninas vêm com aquelas calças rasgadas, agora destroide, né, que tá na moda. E aí elas dizem, professor, eu tô de calça. Não, você não tá de calça, tá com partes de calça, né? Por quê? A calça tá rasgada, tá expondo tua pele. Se cai um ácido na sua pele, causa um acidente aqui dentro.
Então, não é esse tipo de vestimento que é mais adequado. Sapatos fechados, da mesma forma. Não é sapatilha. As pessoas confundem sapato fechado com sapatilha. Não, é um sapato que ele consiga cobrir todo o teu pé. E não deixe a pele exposta, tá? Para se evitar realmente qualquer tipo de acidente. O jaleco também vai te proteger, né? As toucas, né? As toucas protegem que não caia cabelo na região, né? Que não caia também nenhum produto químico. E uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de utilizar são os óculos, né? Os óculos de proteção. Então, os óculos de proteção, eles são de suma importância para não cair nenhum tipo de respingo, tá? O respingo de nada, seja produto, seja vapor, seja gases, seja respingo de produtos líquidos, químicos. Então, isso você tem que fazer, é evitável quando você usa um óculos de proteção. E as pessoas têm grande dificuldade de usar o óculos de proteção e botam inúmeras dificuldades, vocês vão ver. Até mesmo vocês, eu acho que não precisa, até acontecer um acidente, aí você poderia ter evitado. Então, a gente deve ter cuidado com essas diferenças, tá? Com os acidentes, eles podem ser algo que a gente pode evitar. Então, as pessoas têm, realmente, às vezes eu passo, as pessoas estão assim, com o óculos sempre, né, na testa. Eu digo que não é tiara, né? Então, não é realmente uma tiara de cabeça, nem um adorno de cabeça. Ele deve estar sempre protegendo os olhos, os seus olhos. O que acontece? Por exemplo, eu tenho exemplos de pessoas da limpeza que vão retirar o lixo químico e aí a gente diz, tem que ter touca, tem que estar todo paramentado, você treina, retreina, treina, retreina. De repente a pessoa chega para você e diz, eu não sei o que aconteceu, eu fui tirar o lixo. Na hora que eu fui fechar o saco do lixo, que a gente vai ver sobre resíduo químico, a gente vai falar sobre manejo, a pessoa foi amarrar, o vaporzinho de todos os pós químicos foi sobre a face. Aí meus olhos estão ardendo. Eu disse, o óculos de proteção estava onde? Estava na minha sala. Então, gente, a gente pode evitar esses erros, tá? Então, já são pessoas que sofrem de glaucoma, né, que tem realmente um problema já à vista, né? E na vista, e a gente tem que realmente cuidar, né? Então, nós como profissionais devemos estar cobrando o outro, não no intuito de dar cara no outro, mas de ajudá-lo, né? Porque se todo mundo cumprisse a regra, muita coisa ia diminuir esses acidentes. E fora que esses acidentes, quando acontecem dentro do ambiente, ele realmente desestrutura o ambiente, né? Então, vira aquela confusão, todo mundo para tentar socorrer, às vezes as pessoas esquecem, né? O que fazer no momento, né? Que está muito lá, muito no sufoco. E fora que é um transtorno e pode causar sérios danos, né? Para o colaborador. E voltando ao assunto que eu ia falar para vocês, sobre as mãos, eu disse para vocês que as mãos, elas são grandes veículos, né, de contaminação. Há algum tempo, né, não sei se vocês lembram, mas teve aquela questão da gripe suína, H1N1. E aí a grande recomendação, e o que se dizia, era que se passava muito por conta de quê? Das mãos, né? Então os órgãos públicos divulgaram sobre a questão da lavagem das mãos, eu trouxe para vocês. Como se deve lavar essas mãos, porque essa daí é uma cartilha, se vocês observarem, uma cartilha do Ministério da Saúde, aprovada pela Anvisa. E nessa cartilha já vem falando, né? Então, na farmácia magistral, se parametrizou, né, com todos os EPIs, lembrando, equipamentos de proteção individual, vai fazer a utilização, aí depois da paramentação, você vai fazer a lavagem das mãos. Lembrando a lavagem das mãos, como se deve fazer, né? Para frente e para trás, né? Entre os dedos, tá? Entre os dedos da outra mão, faz de conta que eu estou sem acessórios, tá, pessoal? As juntas, vai lavando as juntas, muda a posição das juntas. As unhas, cuidado com as unhas, as pessoas lavam assim. O dedão também tem que ser lavado, então o certo é lavar bem as unhas. Unhas também devem estar bem curtinhas, tá? E sem esmalte. Lava a outra mão, lava o punho, certo?
lavando o punho quando a gente está com manga longa. Então, essas são as maneiras que nós devemos lavar as mãos. Cuidado com uma coisa, a torneira, ela não deve ser aquela rosqueável, porque se você lá acabou de lavar as mãos, uma coisa, para retirar o sabão, né, o sabonete, vocês devem fazer essa posição daqui. Coloque embaixo da torneira para retirar todo o sabonete. E esse sabonete ele deve ter realmente, né, alguma substância antisséptico, porque ajuda também na desgermação da tua mão. Então, retirar sempre desse jeito, nunca fazer isso, tá? Fazer dessa maneira. Então, ela deve ter alavanca, porque você vai fechar com o cotovelo. Então, essa é a maneira correta de lavar as mãos. Tempo para lavagem das mãos, 1 minutinho, tá? Ah, professora, não tem relógio no meu lavatório. Como é que eu vou saber que eu passei 1 minuto e que eu lavei bem as minhas mãos? Canta mentalmente para vocês. Parabéns para você. Quando terminar o parabéns para vocês, passou 1 minutinho da lavagem das mãos. Então, esse é o método correto. Passou um álcool gel para garantir mais asepsia das mãos. E aí, podemos iniciar o trabalho. Os EPIs que eu mostrei para vocês. Luvas. Luvas se devem ser calçadas dentro do ambiente de trabalho. Luvas não devem ser utilizadas, tá, pessoal? As luvas não devem ser utilizadas para abrir maçanetas, né, para pegar ambientes, caiu a caneta no chão, aí nesse caso façam as trocas dessas luvas. Professora, só existe esse tipo de luva que a gente está acostumado a utilizar? As luvas, né, brancas, né, de látex? Não, existem outras, né, vai depender do uso que você vai fazer, né, o que você vai manusear. É a mesma coisa nas máscaras, né? As máscaras cirúrgicas são máscaras realmente que elas são mais frágeis, tá? Então, por exemplo, você trabalha o dia todo. Geralmente as pessoas trabalham com a máscara o dia todo. Não pode, por quê? A máscara, principalmente as máscaras brancas cirúrgicas, elas têm uma saturação dos seus poros, né? Então, quando a gente está falando, eu estou aqui colocando várias salivas, né? Não sei se vocês estão vendo, mas está saindo saliva. Essa saliva vai saturando esses poros e vai permitindo que a saliva comece a sair e possa entrar também substâncias. Então, a gente deve... Outra coisa, as pessoas usam máscara, né? Só cobrindo a boca. Não, é nariz e boca, tá? E essas, como elas são mais frágeis, elas devem ser trocadas, então, a cada 4 horas de trabalhar com uma máscara, tá? Então, fazer essa troca é essencial para que você tenha realmente uma prevenção. Porque é assim, pessoal, não é só saliva você está expelindo, né? Mas aquele ambiente está cheio de pó, né? Tem vírus, tem bactérias. Então, aquilo também você está respirando, né? Está colocando... Então, quando a gente fala sobre as poeiras, né? A gente não é essa máscara que você vai utilizar, são outro tipo de máscara. E aí, de preferência, todas essas luvas, né, máscara, trabalhar com umas que tem realmente o CA. O CA é um certificado de aprovação pelo Inmetro, elas devem ser aprovadas pelo Inmetro e ter o número de CA. Geralmente as luvas cirúrgicas não têm, mas aí você pode trabalhar com a máscara PFF2, né? Então tem a PFF1, então você tem que ver o que você vai estar trabalhando. Na manipulação, a gente pode trabalhar com a PFF2, porque ela tem carvão ativado, então ela já faz uma filtração, né, de tudo que vai entrando, né, desses vapores, poeiras que vai entrando, para que você não faça realmente a inalação. Então, muito cuidado na escolha das luvas, tem que haver a troca, tá? Tem que saber qual produto você vai estar utilizando, porque alguns produtos com essa luva de látex podem danificar ainda mais em caso de acidente. Aí a gente tem as capelas biológicas, né? Então, essas capelas são bem utilizadas realmente no âmbito hospitalar, na preparação de quimioterápicos, da nutrição parenteral, porque realmente ela retira tudo, tá? Pode ser chamado também de uma cabine, né, de fluxo laminar, onde ela tem luz ultravioleta e ela realmente é bem asséptica, tá? E a capela de exaustão de gases. Então, quando nós trabalhamos com produtos químicos, né, nós devemos trabalhar com esse tipo de capela.
E outra coisa, essa capela não dá para ver direito, mas ela tem é como se ela tivesse uma janela realmente, só que é uma janela, né? Que ela pode ser de acrílico ou de vidro. E é importante que no momento que vocês estiverem manipulando, eu vejo muito isso em laboratórios de química, né? Laboratórios de ensino, de pesquisa, as pessoas trabalham com gases, levantam o vidro e ficam aí trabalhando normalmente. Não, gente. O vidro, ele tem que estar o quê? A 2/3, ou seja, só deixa as suas mãos livres para trabalhar. Ele deve proteger. Se cai um respingo ali em você, até o óculos de proteção, ele pode ser insuficiente para lhe proteger. Então, você deve baixar o máximo possível, né, desse vidro e fazer o manuseio, tá? Então, evita estar deixando esse vidro muito levantado. Então, muito a parte superior, ele tem que estar mais perto da parte inferior. E aí, gente, em caso de emergência, aconteceu algumas emergências dentro do âmbito que vocês estão no laboratório. O que você tem de recurso para se trabalhar? O recurso que vocês têm para trabalhar, no caso de emergência, é a utilização, se for incêndio, né, a utilização realmente dos exaustores, né? Porque ajuda, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês dos extintores, né? Que nós temos. Então esses extintores, né? A gente tem classificações, né? Há algum tempo houve, né? Aquela confusão dos carros para mudança. Então a gente vai ver quais são os tipos que nós temos de extintores e qual a influência, né? Como a gente deve escolher os melhores extintores para aquele ambiente. Então, nós devemos ter, né, por precaução, tanta liberação, se você está no ambiente e vai funcionar, você vai montar uma farmácia de manipulação, ou vai começar um estabelecimento de saúde, você deve ter realmente um projeto, né, que seja aprovado pelo bombeiro, porque esse projeto é também de prevenção. Então, é a prevenção que o bombeiro, ele vai na instalação, vai ver as instalações, para ver em caso de incêndio, se você tem para onde fugir, né? Tem que ter as indicações, então os letreiros, né? Deve ser realmente com aquela luz que tem a neon, né? Porque quando fica escuro você consegue enxergar. E aí, gente, você tem que ter os extintores. Então ele fala onde você deve colocar, quais são os pontos estratégicos para se colocar os extintores e quais os tipos de extintores que deve ter naquele estabelecimento. Se vocês trabalharem, né, tiverem num ambiente que trabalha com substâncias químicas, ou até mesmo as pós que podem causar irritação ocular ou irritação cutânea, né? Então, vocês devem ter perto de vocês esses lava-olhos. Então, esse chuveirinho aqui que está aqui com vocês, né? Ele é um chuveiro de emergência. Vocês observam que ele tem essa alavanca aqui. Então, essa alavanca tem que ser desse jeito, ele não pode ser aquele que abre, como a gente faz em casa. Ele tem essa alavanca que, em caso de emergência, você baixa, fica sob o chuveiro e, dependendo do contaminante, você fica de 10 a 20 minutos tomando esse banho para que realmente retire toda a sujidade. A gente tem o chuveiro e a gente tem isso daqui, ó, que é o que a gente chama de lava-olhos. Esse lava-olhos é composto por essas duas torneirinhas. Tá vendo? Essas duas torneirinhas, eles estão dispostos aqui nessa posição. Você coloca os olhos, né? Coloca o rosto de forma que tem um ângulo 90 graus. E essa torneirinha, você aperta a alavanca e sai a água, né? De uma pressão tão forte, que essa pressão forte realmente é para tirar toda a sujidade que possa vir a causar alguma lesão em você. Então, isso de precaução nós devemos ter e é essencial. Infraestrutura por conta daqueles casos. Eu falei para vocês que a gente tem os riscos, né? Os riscos físicos e os riscos acidentais. Então, a infraestrutura, principalmente farmácia de manipulação, vocês observarem hospitais, você já observa que o piso ele deve ser liso, né? Por que liso? Não pode ser derrapante e tal. Porque tem a impregnação, tá? Então, ele tem que ser liso realmente nesses ambientes para evitar realmente aglomerados de micro-organismos, vírus e bactérias. Então, por isso que ele tem que ser liso.
As paredes devem ser paredes também lisas e com tintas laváveis. Porque essas tintas, né, aquela tinta semibrilho, né, a gente começa a entender um pouco mais de tinta de parede por conta disso. Porque teve algum tempo atrás, não sei se vocês souberam, mas alguns hospitais ficaram contaminados com uma bactéria, a Cetanobacter. E aí, essa Cetanobacter está realmente contaminando muitos pacientes na UTI. E não tinha, né, produto que desinfectasse. Então, o que foi feito? Teve que fazer a lavagem, né, neutralizar com hipoclorito e fazer uma nova pintura com essas tintas. Então, assim, a tinta de escolha deve ser essas tintas laváveis, porque os contaminantes que venham ter nessa parte pode ser lavado, né? Então, o ambiente, a iluminação desse ambiente que eu coloquei para vocês, bem iluminado, né? Os pisos são lisos. Aqui, né, nessa região do canteiro, né, no rodapé do piso, ele deve ser arredondado, não deve ser realmente aquele reto, porque acumula poeira. Né? Então, a gente deve ter esses cuidados, o teto deve ser liso também, né? Para melhorar também a questão de impregnação. Lembra que eu falei dos animais peçonhentos? Você deve ter um controle de pragas e vetores, né? Regularmente está fazendo essa desratização e desinsetização nessas regiões, né? Principalmente nesses estabelecimentos. Aí vocês resolvem, vou trabalhar agora com substâncias químicas, né? Então, eu falo sempre o seguinte, trabalhar com substâncias químicas requer de vocês um pouco de conhecimento. Vocês precisam conhecer o que vocês estão manipulando, quais são esses reagentes, e muitas vezes as pessoas esquecem de olhar isso daqui, ó. Todos os reagentes já vêm com esses símbolos, tá? Então, esses símbolos vão te dizer o quão grave, quais os cuidados que tu deve ter com o teu reagente, né? Com a tua substância química. Geralmente, os reagentes, geralmente não, é obrigatório todos os reagentes ter esses símbolos. Então, por exemplo, se eu vejo esse símbolo, eu sei que ele é um reagente explosivo. Então, eu tenho que ter cuidado, se ele é explosivo, a não manusear esse reagente, né? Próximo à fonte de ignição, ou seja, fonte de energia. Porque qualquer faísca possa vir a ocorrer, né, com esse reagente, ele pode causar uma explosão. Ele é inflamável, é outro cuidado que eu devo ter também. Então, não sei se vocês perceberam, né, quando você chega lá chega no posto de gasolina, tem falando que a gente deve desligar o telefone. E às vezes, muitas vezes, as pessoas ficam falando o telefone, né, durante o abastecimento. Tem pessoas, e por isso que a gente tem que desligar também o carro para abastecer. Porque o carro, ele pode ser alguma faísca e ter uma explosão no momento. Então, a gente tem, se é um produto inflamável, a gente deve ter muito cuidado. Oxidante, né? Então, o próprio calor pode oxidar. Gás sob pressão. Então, o gás sob pressão, a gente deve ter cuidado quando for abrir, tá? Então, quando a gente for abrir, a gente deve ter cuidado. Porque no momento que você for abrir, ele pode explodir o produto em cima de você. Então, a gente tem um manejo diferenciado para abrir esse tipo de embalagem, substância química. Então, a gente tem que ler. Eu digo que o grande problema hoje em dia dos erros, dos acidentes, é a leitura, né? Então, a leitura realmente, ela dificulta muito, porque às vezes a pessoa sabe ler, mas a gente não lê com atenção, então não serve muita coisa. Produtos tóxicos, já vem essa caveirinha, né? Os produtos corrosivos, um ácido sulfúrico da vida, né? Caiu na pele, ele corrói. Perigo, né? Esse rapazinho aí com essa luz. A exclamação quer dizer cuidado, e o poluente quer dizer cuidado, você não pode jogar em tudo que é lugar, né? Porque isso vai poluir o ambiente. E aí, gente, a gente deve ter cuidado como abrir esses reagentes, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque os reagentes, geralmente, eles vêm em vidros, né? Muitos deles vêm em vidros, e aí, quando você vem em vidro, aí ele tem um batoque transparente e vem a tampa fechada.
As pessoas às vezes não sabem que você ao abrir, você não deve abrir aquele batoque, né? Como você abre um perfume em casa, antigamente vinha um perfume muito com aquelas tampinhas, né, transparentes. As pessoas abrem assim. Não é para abrir assim, é para abrir para trás, porque se você abre assim, o líquido que está naquela tampinha transparente pode cair em você, respingar, bater no teu rosto. Então você tem que fazer ao contrário. Quando a gente tem a mistura, né, entre ácido e água, a gente deve ter cuidado também. Se você pegar, coloca no ácido, né, então você pode causar realmente, né, esquentar muito aquela solução, e tão quente que pode explodir, pode quebrar a vidraria e pode espirrar em vocês. Então é sempre ele nela, ou seja, o ácido na água, e sempre aos poucos, tá? Para que você não tenha essa reação química fervorosa, né? E você não consiga controlar. Então, eu coloquei aqui também, desculpa que não dá para ver, mas aqui tem uma FISPIC. O que é uma FISPIC? A FISPIC nada mais é do que uma ficha de informação de segurança dos produtos químicos. Toda substância química, ela possui uma FISPIC, que essa ficha vai dizer para vocês como ela é, como ela se comporta, segurança. Em caso de acidente, o que você deve fazer? Se for um acidente, né, ocular, o que você deve fazer? Se for acidente na pele, o que você deve fazer? Então, às vezes, a gente trabalha com tantos reagentes, a gente não sabe o que fazer no momento. Então, se a gente treinar as pessoas para lerem o FISPIC, ajuda muito para a pessoa saber, fui acidentado com ácido fúrico, o que eu devo fazer? Lá vem falando tudo isso. Então, todas as substâncias químicas que a gente trabalha, a gente deve ter realmente a sua ficha de informação de segurança do produto. E a classe dos incêndios, né? Aquilo que eu disse para vocês, que a gente deve conhecer, quais são os tipos de extintores. Para isso, a gente precisa conhecer a classe dos incêndios. Então, vocês observam aqui, ó, que são considerados, as classes são 3, A, B e C. O A são quando são incêndios com combustíveis comuns, né, através de madeira, papel, tecido e plástico. Classe B, quando são líquidos de combustíveis inflamáveis. O C, quando são equipamentos elétricos. Então, a gente tem, né, os extintores que são através de gás carbônico. Ele é indicado tanto para o C, que são aqueles equipamentos elétricos, incêndios com madeira, papel, plástico e tecidos, mas ele não tem muita eficiência, C e B, né? Então é para equipamentos elétricos e combustíveis inflamáveis, não é eficiente para aqueles incêndios que têm madeira, papel, tecidos e plásticos. Como deve ser usado, né? Isso como você deve ser usado, vocês podem até pedir realmente numa empresa, no estabelecimento de saúde, pedir apoio do Corpo de Bombeiros para fazer o ensinamento. Aqui é um modo mais genérico, mais grosseiro de falar, que você rompe o lacre, aperta o botão de gatilho, dirigindo o difusor para a base do fogo. Não deve colocar, né? Não toque no difusor, porque pode congelar e colar a pele causando lesões, entendeu? Aqui também deve ter esses cuidados, por isso que é importante ler. Às vezes as pessoas não conhecem qual é o produto, e aí coloca a mão no difusor. Água pressurizada, ela é mais eficiente para o grupo A, que é aquele grupo de papel plástico, né? Desse tipo, não é contraindicado no caso de B e C, então combustíveis e incêndios, né, ou inflamáveis, e também para aquele do tipo C, que são dos incêndios por conta de equipamentos elétricos. Esse daqui você vai romper o lacre, apertar o gatilho dirigindo o jato para a base do fogo, tá? E o extintor por pó químico seco, e ele é realmente ótimo, bastante utilizado para o incêndio classe B e C, sem muita eficiência por classe A, não possui contraindicação, vai romper o lacre, apertar o gatilho dirigindo o jato diretamente para a base do fogo. Quando a gente trabalha também, pessoal, em ambientes, né, laboratoriais, ter cuidado com as bancadas, tá? Evitar nas bancadas colocar vidrarias, né,
que elas têm um rolamento como as pipetas, porque elas podem rolar sobre o ambiente e aí ela pode também causar a quebra, cortes e também cair até mesmo o espalhamento do ácido que você, ou base, ou reagente que você esteja trabalhando. Gente, esses foram alguns pontos de biossegurança que nós devemos conhecer, ter cuidado no nosso dia a dia, tanto para a proteção nossa, como proteção do ambiente e do meio ambiente, tá? A gente tem que pensar no meio ambiente como um todo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.